Eu ainda acredito que o Corinthians não vai ser rebaixado para a Série B. Ah, mas eu acredito por quê? Porque eu sou corintiano, cara. E se eu não acreditar, ninguém mais, nenhum rival vai acreditar por mim. Então eu, como corintiano, eu mantenho fé que esse time não vai cair para a Série B, não vai ser rebaixado. Porém, quem vier aqui no chat zoar que esse time é um lixo, vier aqui no chat falar que o Corinthians vai cair para a Série B, está completo de razão. Está coberto de razão. Eu não sou negacionista que o time do Corinthians é horrível, que o time do Corinthians hoje é o principal candidato a rebaixamento do Brasileirão junto com o Fluminense. Eu não nego isso. Eu acho sim o Corinthians muito ruim, um candidato seríssimo ao rebaixamento. Porém, eu tenho que acreditar, cara. O que resta pra mim como corintiano é acreditar que o Corinthians vai se recuperar, que o Corinthians vai reagir, apesar de no momento não esboçar nenhuma reação. E o pior é que eu não fico mais nem com raiva do que eu vejo em campo. Eu fico chateado porque sou corintiano, óbvio, isso me chateia, isso estraga a minha semana. Mas assim, é um sentimento de um conformismo. Tipo, o Corinthians tá destruído e tá bom. Tipo, não vê reação, não vê os jogadores indignados em campo. Hoje o Corinthians perde de 2-0 pro Vasco sem jogar nada. E o pior, o Vasco também não jogou bem, cara. Foi um dos piores jogos do Brasileirão. Foi um dos piores jogos de 2024. Foi um jogo horroroso. E a culpa é dos jogadores em campo. A culpa é dos técnicos que passaram. A culpa é principalmente da diretoria. E a culpa é da diretoria passada também. Principalmente das diretorias passadas. E hoje o Corinthians colhe os frutos do que vem fazendo com o Corinthians há anos e anos e anos. Desde 2015 estão desmantelando o Corinthians. O Corinthians deu sorte de encaixar um elenco ali, um time em 2017, sair cedo das outras competições, focar só no Brasileirão, ter um técnico ali que deu certo, que foi o Carille, os jogadores, o João inspirado, e o Corinthians ganhar um título, ganhar um Paulista, depois ganhar um Brasileiro. Depois ali deu certo de ganhar um Paulistão, só que desde 2015 o Corinthians vem sendo desmantelado. E hoje tudo que a gente vê em campo é reflexo do que fizeram e ainda fazem com o Corinthians. A situação está desesperadora, você não vê esperanças dentro de campo, mas eu acredito. E o único motivo para eu acreditar é que aqui é Corinthians, velho. Aqui é Corinthians. E essa camisa pesa muito e por isso eu acredito que o Corinthians vai escapar dessa situação, que o Corinthians não vai ser rebaixado. Apesar de tudo que fazem com esse clube, apesar da humilhação que fazem o torcedor corintiano passar, apesar de toda semana, todo dia ter uma notícia triste, ter uma notícia ruim relacionada ao Corinthians, apesar de todo dia diretoria, jogadores, todo mundo dar um tapa na cara do corintiano, eu acredito que o Corinthians vai escapar dessa. E não vai escapar por causa dos jogadores, não vai escapar por causa da diretoria, não vai escapar por causa do técnico, não vai escapar por causa de contratações, vai escapar por causa da torcida. Que a torcida do Corinthians não merece o que estão fazendo com o clube. A torcida do Corinthians não merece o futebol que esse time apresenta. A torcida do Corinthians não merece os jogadores que representam essa torcida dentro de campo. É ridículo você ter Mateuzinho, você ter Hugo, você ter Matheus Bidu, você ter Félix Torres, você ter Kaká, você ter alguns jogadores, que nem esses citados, que assim, ou são muito técnicos, mas são burros, ou são apenas burros e desorientados e não sabem jogar futebol. O Corinthians hoje é um elenco horroroso. É um elenco horrível e tem vários motivos para o elenco do Corinthians ser tão ruim atualmente. Você tem uma reformulação que foi feita de uma maneira às pressas, de uma maneira errada, por um presidente que queria mostrar para a torcida de me livrei de todo mundo, hein? Agora as coisas vão ser diferentes. Daqui uma semana, se Deus quiser, vai ter novidade. Não é assim que se faz uma reformulação, cara. Você não perde seu maior ídolo, que é o Cássio. Você não dispensa Renato Augusto, Juliano, Fábio Santos, Gil, todos de uma vez. Traz jogadores novos sem identificação nenhuma com o clube. Você não faz isso. Você traz contratações, mas você mantém Juliano no time, por exemplo, que seria importante. Ia ser um reserva ali de luxo.
ia orientar os jovens, ia orientar as pessoas que estavam chegando agora, falar, o Corinthians é assim. A renovação do Fábio Santos tinha que ter começado lá em 2022. E estava acontecendo com o Lucas Piton. E eu queria parabenizar a diretoria, Parabéns, Duílio Monteiro Alves. Parabéns. Duílio Monteiro Alves é o responsável por a gente ter dispensado o Bidu, vendido o Bidu e nem recebemos o dinheiro do Vasco ainda. E hoje perdemos com um gol desse jogador que o Corinthians nem recebeu por ele, tá atuando e tá atuando bem pelo Vasco. E contratou Matheus Bidu e contratou Hugo. Cara, desmantelaram o Corinthians peça por peça. Desmantelaram o Corinthians em todas as camadas, todas as estruturas do Corinthians. O Corinthians está perdendo força. O Corinthians hoje, no futebol masculino, é uma vergonha. É uma vergonha o futebol apresentado. E a única coisa que mantém esse time de pé é a sua torcida. A torcida do Corinthians não merece, repito, não merece o futebol apresentado. A torcida do Corinthians não merece o desempenho patético. E aí eu tenho que me lembrar da torcida que viajou lá do Espírito Santo para Minas Gerais para ver o Corinthians ser humilhado pelo Cruzeiro. E na volta pela casa, se eu não me engano, foram 3 torcedores que perderam sua vida por acompanhar esse clube, por amar essa camisa, por amar esse time. A última lembrança que eles tiveram do Corinthians foi horrível. Foi dolorosa. Foi um time que não representa a fiel torcida dentro de campo. E aí hoje, os jogadores entram mal igual. E aquela torcida que viu em Minas um futebol horroroso, como ela saiu de dentro de campo? Ela saiu apoiando, porque a torcida do Corinthians apoia independente do que fazem com o clube. Gastam centenas de reais com camisa, gastam centenas de reais com produtos do clube que não merecem. O Corinthians hoje não merece a torcida que tem. Não merece uma torcida que tá lá, independente do resultado, independente do clima, independente do horário, independente do local. O corintiano está lá. Tá lá apoiando, tá lá torcendo, tá lá empurrando, tá lá perdendo de 4-0 e cantando até o último minuto. E dando a alma por esse clube. Alguns dando a vida por esse clube. E a diretoria não tem noção disso. Os jogadores em campo não têm noção disso. Não correm para representar essa torcida que não merece o time que tem. Não merece o elenco que tem. Não merece um futebol patético apresentado hoje. E eu novamente repito, o Vasco jogou mal. O Cruzeiro no final de semana passado jogou mal. E o Corinthians perdeu. E perdeu feio para esses dois clubes. O Vitória, na Neoquímica Arena, jogou bem, mas é o futebol do Vitória. O Vitória não tem grandes peças, não tem grandes nomes. E o Corinthians ganhou na Bacia das Almas, que não merecia ter ganhado do Vitória. E ganhou por causa da torcida. A torcida do Corinthians está mantendo esse clube no alto. No alto não, na elite do futebol brasileiro. E eu não sei por quanto tempo o corintiano vai conseguir manter esse clube lá. Porque estão fazendo de tudo para rebaixar o Corinthians. E a única esperança que resta para o torcedor corintiano é ele mesmo, é a própria torcida. Porque esse time não merece a torcida que tem. Esse time não merece. Não, a torcida não merece esse time, desculpa. A torcida não merece esse desempenho ridículo. Gente, é um futebol sem organização nenhuma. É um futebol patético, horrível, sem gana, sem vontade apresentado em campo. Desculpa eu ter que cair nesses clichês de falar que não tem garra, não tem raça, mas é impossível falar que o Corinthians jogou com vontade hoje contra o Cruzeiro. Contra o Vasco e contra o Cruzeiro também. Faz alguns minutos bons e vai se perdendo durante a partida. O Ramon Dias vai chegar agora e vai chegar numa barca furada. E o que me resta é apoiar o Ramon Dias, que não era minha opção para treinador. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu preferiria o Fábio Carille assumindo o Corinthians agora, por já ter um conhecimento da torcida, conhecer o clube, ser um técnico campeão com essa camisa, saber organizar uma defesa que hoje o Corinthians precisa desesperadamente organizar seu time. E eu vou falar uma coisa aqui. Hoje eu estou com muita raiva de Wesley. Eu estou com muita raiva do próprio Breno Bidon. Eu tô com muita raiva do Donelli. Eu tô com muita raiva
Esqueci quem entrou no final agora. Matheus Araújo. Eu tô com muita raiva desses atletas. Só que eu vou falar, a culpa não é deles, cara. A gente não pode jogar essa culpa nos jovens do Corinthians e querer que eles fazem milagre. Colocar eles numa barca furada, num time pegando fogo, num time perdido em campo e querer que eles façam milagre. Se o time do Corinthians fosse ajustado, algumas peças reagiriam. Eu não consigo nem culpar o próprio Ranieri, que não vem jogando bem, o Yuri Alberto, que é um jovem e também não vem jogando bem. Só que esses jogadores custaram caro ao Corinthians. O Mateuzinho, é uma vergonha a diretoria do Corinthians ter pagado o que pagou no Mateuzinho. É uma vergonha a diretoria anterior do Corinthians ter dispensado o Lucas Piton e contratado o Bidu e contratado o Hugo. Eu não sei não se o Fábio Santos estivesse nessa equipe era capaz dele ser titular. Estão destruindo o Corinthians, cara. E eu venho aqui em forma de desabafo, eu venho aqui numa forma agoniante. De desespero. Porque é desesperador ver esse time jogando. É triste ver esse time do Corinthians jogando. O próprio Romero não vem jogando bem, não vem jogando nada. Pedro Henrique. A esperança do Corinthians hoje foi tirar o Yuri Alberto e colocar o Pedro Raul, gente. Em certo momento do jogo foi a saída do Wesley, a entrada do Giovani, saída do Breno Bidon, que foi o melhor em campo novamente do Corinthians, para a entrada do Matheus Araújo. Não dá. Se o Corinthians depender desses nomes, não dá. Tem que renovar o elenco. Tem que encaixar. E tá muito difícil encaixar. O nível do futebol brasileiro subiu muito nos últimos anos. O Corinthians não acompanhou a subida. O Corinthians desceu seu nível nos últimos anos. Hoje, o Bahia é candidato ao título, Atlético Paranaense é candidato ao título, Fortaleza vai ser meio de tabela, Juventude e Cuiabá fazendo campeonatos exemplares, Vitória também, assim, para as capacidades desses clubes, para limitações dele. O Atlético Goianiense, ninguém vai receber o Atlético Goianiense em casa e eles vão entregar pontos de bobeira, pontos de graça. O futebol brasileiro não tem mais time bobo, não. Não tem mais, vamos jogar com um time menor, de menor expressão, vamos passar o carro. Não. Os únicos que passam um carro hoje no futebol brasileiro é Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. E eles também sofrem contra esses times. Na primeira rodada, o Palmeiras também ganhou da Bacia das Almas do Vitória. Na primeira rodada, o Flamengo teve que suar muito para tirar ponto do Atlético Goianiense. E é por isso que Corinthians está nessa situação, que Fluminense está nessa situação, atual campeão da Libertadores, que o Grêmio está nessa situação. São times que estão ficando para trás. São times que não estão acompanhando a evolução do futebol brasileiro. Enquanto os times menores estão se estruturando, estão recebendo grana de empresas que compraram esses clubes. E os times mais tradicionais estão ficando para trás. Só os bem administrados, como Flamengo e Palmeiras, vão crescendo o seu nível. Então, assim, a situação do Corinthians atualmente, eu repito, eu acredito que o Corinthians vai sair dessa. Eu acredito que o Corinthians não vai ser rebaixado. Porque aqui é Corinthians. E a torcida do Corinthians não vai desistir desse clube em nenhum momento sequer. E a torcida do Corinthians que vai fazer o Corinthians permanecer na primeira divisão. Mas tem que acordar, tem que ter a resposta em campo. E o único motivo de eu acreditar é por causa dessa torcida. Porque o futebol jogado e o elenco do Corinthians atualmente, infelizmente, é para ser rebaixado. Vai chegar alguns reforços agora e a janela do Corinthians é isso. É contratar o goleiro que estava escanteado no Flamengo, que é o Hugo. É contratar o Charles lá da Dinamarca com passagens discretas pelo Internacional e o Sport. E agora vem me falar de Balotelli. Eu gostaria de ver o Balotelli no Corinthians, até gostaria, ia ser uma coisa incrível, assim, Balotelli no futebol brasileiro. Só que não é um jogador que me passa segurança. Tipo, não, Balotelli vai deitar aqui no Corinthians. E também não é um jogador que se mostrou compromissado com seus clubes durante a carreira. E é um jogador que vem para receber na casa de 2 milhões, gente. O Corinthians está afundado em dívidas. O Corinthians tem que ter responsabilidade fiscal. Como vai me gastar 30 milhões que seja no Balotelli? Mas já deve 2 bilhões, o que é gastar mais 30 milhões? É nessa mentalidade que o Corinthians vai se afundando cada vez mais. E lá na frente, cobra. Os filtros são cobrados. O Corinthians vem mantendo elencos caros que não são competitivos. Tem que ser repensado o que estão fazendo com o Corinthians. O Corinthians é uma bagunça em todos os setores. É uma bagunça em campo, é uma bagunça no setor técnico, é uma bagunça na diretoria, é uma bagunça na política do clube, é uma bagunça em todos os setores.
E a única esperança é o torcedor corintiano. É o torcedor corintiano que vai fazer com que esse clube não caia. Porque se a gente for depender de Mateuzinho, se a gente for depender de Bidu, se a gente for depender do próprio Donelli, se a gente for depender do próprio Wesley, se a gente for depender do Bidon hoje em dia, do Yuri Alberto, do Romero, se a gente for depender desses jogadores, do Félix Torres, do Kaká, o Corinthians será rebaixado. O Corinthians depende da sua torcida, tem que ganhar os jogos em casa porque é lá que a sua torcida... Na verdade, a torcida está em todo lugar, né? Mas é lá que a sua torcida tem maioria e que vai empurrar o time mais forte do que nunca. Não tenho mais o que falar. Na verdade, eu tenho coisa para falar desse jogo ainda, mas assim... Ficou tudo tão pequeno diante da humilhação e da vergonha que a torcida do Corinthians vem passando por causa dos jogadores, por causa do clube, que... Deixa os fatos do jogo pra depois. Comentem aí o que vocês acharam do jogo. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe um comentário. Queria agradecer também, falar dos 4 anos de canal. São 4 anos de canal Futebol Refutado completados hoje. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por cada comentário. Muito obrigado por cada like, por cada visualização. Muito obrigado. Mas de verdade, hoje eu tô sem paciência. Eu tô triste pra falar de um momento maravilhoso como esse, como 4 anos de canal. Vou gravar um vídeo ainda sobre o Ramon Dias ser o novo técnico do Corinthians. Vou gravar um vídeo sobre o Balotelli ser contratado no Corinthians. Dei algumas pitadas de opinião nesse vídeo. E conto com a participação de vocês lá, com o comentário de vocês, com a inscrição de vocês agora, se você está conhecendo o canal agora. Falei de coração aqui pra vocês. Acho muito difícil que alguém veja 17 minutos de um torcedor corintiano triste, de um torcedor corintiano chorando aqui, abrindo o coração pra vocês. Mas quem viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. Comenta aí se você viu o vídeo até o final. E é acreditar. O que resta pro corintiano é acreditar porque é apoiar, porque esse time, se for depender só dele, se essa diretoria for depender dela, não vai dar. Então é isso. Espero que coisas boas novas venham. E eu falo, o Corinthians não vai ser rebaixado. O Corinthians não vai ser rebaixado porque sua torcida não vai deixar. Muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai Corinthians!